Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, retornando, né? Mais uma vez gravando os nossos vídeos aí da nossa EBD, né? Então, o trimestre passado, o segundo trimestre, a gente gravou poucos vídeos devido a problemas de saúde, né? Não sei se os irmãos sabem, meu sogro ele está enfermo e a gente tem de cuidar, né, juntamente com a minha esposa, então a gente ficou praticamente sem tempo, inclusive até muitas vezes ir para a igreja. Mas nós estamos retornando, né? Conseguimos contornar a situação, estamos retornando para a glória de Deus, gravando os nossos vídeos, tá certo? Então, o segundo trimestre, infelizmente, a gente não conseguiu gravar muitos vídeos, acredito que umas 3 lições a gente gravou, tá? O terceiro trimestre de 2018, a gente vai estudar essa revista aqui, ó, certo? O discipulado cristão, certo? E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Do capítulo 13 ao capítulo 17 de João. Tá? São assuntos interessantes, é uma lição interessante, de fácil interpretação, mas que precisamos, na verdade, estudar, não é isso? Então nós vamos passar todo esse trimestre estudando o discipulado cristão, tá certo? Eu peço somente aos irmãos o seguinte, que os vídeos que a gente postar, que os irmãos, além de visualizarem eles, tá certo? Os irmãos também possam compartilhar, certo? Isso é muito importante para a gente, isso fortalece muito o canal. Outra coisa, é uma literatura batista, é um estudo batista, tá certo? Temos aí o estudo das lições da CPAD, das Assembleias de Deus, mas dos batistas, da Escola Bíblica Dominical, esse é o único canal que ministra as lições da Escola Bíblica Dominical com relação à Convenção Batista, tá certo? Então, que os irmãos possam estudar através da lição, através da revista, e que os irmãos também possam compartilhar, tá certo? Para que o maior número de pessoas possam estar visualizando, tá certo? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, perguntas, certo? WhatsApp, quem está no grupo do WhatsApp Compromisso com EBD também pode deixar suas dúvidas lá, suas perguntas lá, que a gente vai ter o maior prazer em tentar responder, tá certo? Então, o título da nossa primeira lição de hoje é o que é discipulado cristão, certo? É a lição 1, né, do terceiro trimestre de 2018, o texto áureo está lá em João capítulo 13, verso 15, que diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Tá? Então, isso é o texto áureo da nossa lição de hoje. Tá? A nossa introdução diz o seguinte: estamos enganados quando pensamos que o discipulado começou com Jesus ou com o cristianismo. Certo? Quando a gente fala em discipulado, em discípulos, muitas vezes fica na nossa cabeça o seguinte: começou com Jesus, os 12 discípulos. Começou com o cristianismo, através de Cristo, né? Os discípulos se fizeram discípulos. Não. Se nós formos analisar direitinho, os filósofos da antiguidade, antes de Cristo, tá certo? Esses já tinham discípulos. Eles já se preocupavam em deixar substitutos, em deixar pessoas que estivessem capazes de continuar a sua ideologia, tá certo? Filósofos como Sócrates ou Platão já tinham seus discípulos, certo? Então, filósofos, a gente colocou aqui a lição, né? Coloca 2 exemplos, no caso, Sócrates e Platão. Eles já tinham discípulos, tá certo? Já faziam discípulos. Eles já tinham uma preocupação de que era necessário que a ideologia, a doutrina, aquilo que eles pensavam, aquilo que eles ensinavam, era necessário que aquilo fosse permanecesse, né? Vamos assim dizer. Diferentemente de Jesus, todos estes, os possíveis discípulos, vinham ao encontro deles para se tornarem discípulos tendo uma avaliação prévia. O que é que acontecia? Diferentemente de Jesus, a gente entende que Jesus foi quem selecionou os 12. Jesus foi buscar os 12. Jesus escolheu os 12 discípulos, tá certo? No caso desses filósofos, dessas pessoas que eram antes de Cristo, eles não escolheram ninguém. Pessoas iam atrás deles e diziam assim: eu quero ser um seguidor seu, eu quero ter a mesma mentalidade sua, eu quero ter a mesma ideologia que você, eu quero propagar essa ideologia.
Então eles, os filósofos, o que é que eles faziam? Eles aceitavam essa proposta, tá certo? E o que é que eles faziam depois? Eles faziam uma avaliação prévia para saber se essas pessoas eram capazes ou não de conduzir aquela ideologia. No caso de Jesus foi totalmente diferente. Jesus foi lá e escolheu 12, tá? E os capacitou e disse assim: vocês, a partir de hoje, são os meus discípulos. No caso de Jesus foi diferente. O mestre vai ao encontro dos mesmos, os escolhe e os capacita. Foi o que a gente acabou de falar agora. Então, para quem pensava que discípulos começou com Cristo, realmente você se enganou, tá? Filósofos anteriores a Jesus, eles já tinham os seus discípulos. O primeiro ponto dessa lição diz assim: as origens bíblicas do discipulado cristão. Vamos ver dentro da palavra de Deus as origens de um discipulado cristão, tá certo? A palavra discípulo aparece poucas vezes no Antigo Testamento. Surge em Isaías 8:16. Vamos ler, tá? Eu gostaria de todos os textos que a gente mencionasse hoje, a gente pudesse ler, tá certo? Para que a gente tirasse qualquer tipo de dúvida. Isaías, capítulo 8, no verso 16, diz que fala sobre discípulos. 8:16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Realmente fala sobre discípulo esse texto no Antigo Testamento, tá? Com o sentido de ensinados, instruídos. O que é que acontece? O que é um discípulo? É aquele que é ensinado e é aquele que é instruído em uma determinada missão, em uma determinada ideologia, para que aquilo possa se perpetuar. Se nós pudermos analisar, Jesus escolheu 12. E através desses 12, existem milhares e milhares de discípulos espalhados pelo mundo. Então começou com 12, tá certo? Foram ensinados e foram instruídos e passaram esse ensinamento adiante. Josué foi auxiliar de Moisés desde a sua juventude, está lá em Números 11:28. Vamos ver lá se Josué, na verdade, ele foi desde a sua juventude discípulo, né, de Moisés. Josué, Números, capítulo 11, o verso 28. Números 11:28. Vamos ver lá o que é que diz. Números 11:28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Então a gente pode ver que desde a juventude de Josué, ele foi um discípulo de Moisés, tornando-se substituto e recebe a missão que era de Moisés de levar o povo para Canaã. Está lá em Números capítulo 27, né, de 18 a 23. Números 27, de 18 a 23. Vamos ver lá. Números 27, de 18 a 23. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça todas as congregações dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, Josué, ele foi o substituto, na verdade, de Moisés, como a gente pode aqui ver, tá? Desde a sua juventude, Josué esteve ao lado de Moisés, aprendendo e convivendo para prosseguir com a missão. Em 2 Reis 2, de 1 a 18, a Bíblia Almeida traduz como seguidores dos profetas, tá?
É uma leitura extensa, para que o vídeo ele é limitado, a gente não consegue ler textos grandes assim. Então, 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 18, a Bíblia Almeida, né, traduz como seguidores dos profetas. O que é isso? Pessoas que estavam junto dos profetas. Aprendizes, discípulos que estavam junto dos profetas. Enfatizando o profeta Elias, tendo como auxiliar Eliseu, o qual chamava-lhe de meu pai. Está lá em 2 Reis 2,12 e 2 Reis 6,21. Tá certo? Então, o que é que acontece? Eliseu foi o substituto de Elias. Esse vivia convivendo com Elias constantemente. Ao ponto, tinha tanta aproximação com Elias, que o chamava de meu pai. Certo? Então, mais um seguidor aí, mais um discípulo aí no Velho Testamento. Tá? O escritor J.D. Douglas, PhD no livro O Novo Dicionário da Bíblia, pela editora Vida Nova, ano 2006, página 353, diz que os filósofos gregos e rabinos judeus reuniam em torno de si grupos de aprendizes e discípulos. Então, J.D. Douglas, que era um PhD, tá? Que é um PhD, tá? Ele, no livro Dicionário da Bíblia, tá? Do ano 2006, página 353, ele diz que rabinos e filósofos gregos eles se reuniam, né, ao redor deles, uma grande quantidade de aprendizes e discípulos. O quê? Para passar, como a gente sempre falou, né, a sua ideologia, a sua ideia, a doutrina, para que pudessem propagar a outras pessoas. Tá? No Novo Testamento, encontramos os fariseus e João Batista. Tá? No caso aqui eu coloquei entre parênteses Batista, para que vocês entendam o que é João Batista. Tá? Com os seus discípulos, cerca de 200. Esses discípulos, esses 200 discípulos, eles eram discípulos de João, tá? Não tem nada a ver com os fariseus. João, ele tinha aproximadamente 200 discípulos. Só uma curiosidade para os irmãos entenderem, quando a gente vê João batizando lá, né, batizou Jesus, João batizava aproximadamente por dia, aproximadamente 5.000 pessoas. E para que ele batizasse essas 5.000 pessoas diariamente, ele não poderia fazer isso sozinho, ele teria de ter pessoas o auxiliando. E esses auxiliares eram seus discípulos, tá? Aproximadamente 200. A referência que nós temos, Marcos 2,18, João 1,35, os quais seguiam os ensinos de seus respectivos mestres. Tanto os fariseus tinham discípulos, e os seus discípulos seguiam os seus ensinamentos, como João Batista tinha os seus discípulos, e os seus discípulos seguiam os seus ensinamentos. Tá certo? Então a gente pode ver que as origens bíblicas do discipulado cristão estão bem visíveis aí, tá? No Velho Testamento a gente encontrou Eliseu, encontrou Josué, no Novo Testamento a gente encontrou discípulos de João Batista e discípulos dos fariseus, tá? O segundo ponto da nossa lição diz o seguinte: a chamada para o discipulado cristão mediante a conversão. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. Está lá em João 15, 16a. João 15, o verso 16, só a parte A do verso, tá? Ele está dizendo, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês e os designei para que vocês fossem e dessem frutos. Para dar frutos é necessário a regeneração proveniente de Deus. O que é regeneração? Em poucas palavras, em algo mais simples para que os irmãos possam entender, regeneração é algo que estava podre e se regenera, se reconstitui, se refaz. O que é que a palavra de Deus diz? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, foi regenerado. Eis que tudo se fez novo. Regeneração. Certo? Então essa regeneração, ela é proveniente de Deus. Tá? Quando o indivíduo se converte, é visível uma mudança de vida, ou seja, o mesmo vivia em práticas pecaminosas e o mesmo deve sair procurar agradar a Deus. Isso aqui, meus irmãos, nos nossos dias de hoje, é uma coisa muito complicada e uma coisa muito visível que nós estamos vendo aí constantemente, tá certo? Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem convertidas ao Evangelho, mas continuam nas mesmas práticas anteriores. Então, um dos princípios do discipulado, um dos princípios do discípulo é a regeneração. É você sair de um estado pecaminoso, de uma
prática de pecado constante e viver para agradar a Deus. Então isso é regeneração, tá certo? O que é que a gente vê hoje? Pessoas que se convertem, entre aspas, ao Evangelho, pessoas que dizem que são salvas na pessoa de Cristo, mas continuam nas mesmas práticas pecaminosas de antes. Tá? Nós não estamos aqui julgando ninguém, nós não estamos aqui dizendo que somos mais santos do que ninguém, estamos simplesmente dizendo o seguinte, que isso é errado. Isso não é uma característica de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro cristão, não é. Exemplo, não vou citar nomes, porque não é cabível fazer isso, mas os irmãos vão entender e vão perceber pelas mídias sociais aí o que é que eu estou dizendo, certo? Existem cantores que se convertem ao Evangelho, que se convertem a Jesus, que dizem eu sou salvo na pessoa de Cristo, mas continuam cantando músicas seculares. Eu pergunto, está correto ou não? É um procedimento de um cristão, de um verdadeiro discípulo ou não? Claro que não é, meus irmãos. Se o camarada ele vivia uma prática pecaminosa, cantando músicas que induz ao adultério, à prostituição, à bebida, à fornicação, à promiscuidade. Como é que um camarada que insinua em suas músicas tudo isso, pecado, como é que um camarada aceita Jesus e continua na mesma prática? Isso é inadmissível, isso não existe. Para o cristianismo isso não existe. Tá certo? E são cantores que são famosíssimos, são cantores que têm uma condição financeira, são milionários. Poderiam muito bem deixar e colocar outro ramo, um empreendimento, qualquer outra coisa, menos continuar numa prática pecaminosa. Que nós, evangélicos, muitas vezes entendemos que não tem problema nenhum cantar uma música de Roberto Carlos. Não tem problema nenhum cantar uma música de Roupa Nova, de Chiclete com Banana. Não tem problema nenhum. Se você for olhar o teor das músicas, se você for olhar a quem é que está sendo louvado nas músicas, se você for olhar o teor da música, você vai entender que um verdadeiro discípulo, ele não pode, ele não deve estar cantando ou incitando alguém a gostar de determinadas músicas. Então, se o camarada ele é uma nova criatura, se ele é um discípulo de Cristo, se ele nasceu de novo, se ele foi regenerado pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele vai sair de lá. Ele não vai continuar naquilo ali, porque não condiz com o verdadeiro cristão, não condiz com o verdadeiro discípulo de Cristo, tá? Quem é limpo já passou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Está lá em Tito 3,5. O que é que acontece? Quando se fala nesse ponto aqui de lavar, está relacionado àquela questão lá de Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro disse, Senhor, então não lava só os pés, me dá logo um banho. Em outras palavras, né? Jesus disse, não. É necessário somente que eu lave os seus pés, porque se você já foi totalmente lavado, se você foi regenerado, se você é realmente convertido, se você realmente é um discípulo, não há necessidade de se lavar totalmente, você já foi lavado, tá certo? Quando Mateus começou a seguir o Senhor, deu um banquete convidando seus ex-colegas de trabalho, ou seja, mudou o rumo para agradar ao Senhor. Mateus era um coletor de impostos, e esses caras aqui, eles não coletavam os impostos justos. Eles coletavam além. Eles roubavam. Mesmo que fosse a mando do Estado. Mas eles roubavam. E Mateus, quando reconheceu que Jesus era o Senhor, Mateus, quando reconheceu que precisava se tornar um discípulo, se tornou um discípulo de Cristo, foi o que ele fez. Ele abandonou aquilo ali. Meus irmãos, nos nossos dias, como é difícil abandonar o mundo. Como é difícil abandonar o Egito. A gente viu que lá no livro de Êxodo, quando o povo saiu lá do Egito, estavam no deserto, Deus abençoando, fazendo prodígios, e se lembraram das cebolas do Egito. Se lembraram do que tinham no Egito. E muitas vezes nós estamos nos lembrando do que tinha lá no mundo, do que tem no mundo. Isso é muito prejudicial à vida cristã, certo? Apenas quem reconhece que é pecador recebe perdão e salvação. Não existe salvação para orgulhoso. Não existe salvação para soberbo. Não existe salvação para prepotente. O primeiro passo é entender, eu sou pecador. Eu preciso aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Arrepender-se
para que haja salvação. A salvação que nos torna discípulos de Cristo também nos torna novas criaturas. Deixou de fazer o que era errado para fazer o que é certo. Agora, para o mundo isso é muito complexo, certo? O camarada que era estuprador, o camarada que foi matador, o camarada que violentou pessoas, um camarada que esquartejou pessoas, hoje é um servo do Senhor. Isso para o mundo é um absurdo. Isso para o mundo é um subterfúgio. Isso para o mundo é um escape para não estar preso, para reduzir pena, enfim. Mas muitos fazem isso porque encontraram na dor o caminho para seguir a Jesus. Tá certo? Encontraram nas circunstâncias difíceis um caminho para seguir a Jesus, encontrar Jesus. Então, existem pessoas que usam esse subterfúgio para reduzir a pena, para mostrar à sociedade que mudaram, mas não mudaram. Existem pessoas que realmente se arrependeram, reconheceram que são pecadores e fizeram a escolha por Jesus e receberam a salvação. O discipulado cristão tem seu início na regeneração efetuada pelo Espírito Santo, a gente falou agora há pouco, continua na santificação. Você foi, meu irmão, regenerado, foi feito uma nova criatura. Agora não é simplesmente dizer eu sou uma nova criatura, não, você tem de se santificar. Sede santo, porque eu sou santo. Você tem de se santificar, tá certo? O que é santificação? É um processo de aperfeiçoamento. O que é santificação? É a cada dia você tentar se parecer mais com Cristo, certo? Processo contínuo ao seguirmos a Cristo. Quem segue a Cristo tem um processo contínuo de santificação. Quem não serve a Cristo não vai nunca entender esse processo. E o mais interessante é o seguinte, a palavra de Deus ela diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Tá? Mark David destaca, não há cristão que não seja discípulo. Não existe cristão que não seja discípulo. Todos os cristãos, eles têm de ser discípulos de Cristo. Eles têm de praticar o que Cristo praticou. Eles têm de ensinar o que Cristo ensinou. Tá certo? Então esse foi o nosso segundo ponto. O terceiro ponto da lição diz assim, o chamado para o discipulado e suas exigências. Existem algumas exigências, nós vamos ver. Tá? As igrejas hoje estão lotadas de evangélicos, entre aspas. Mas que dentre esta multidão é de verdade, quem dentre esta multidão é de verdade um discípulo? Então isso é uma pergunta. As igrejas estão abarrotadas de evangélicos, pessoas que se dizem ser crentes, salvas na pessoa de Cristo. Mas quantas dessas pessoas são discípulos? Lucas relata no capítulo 14, 26, que uma grande multidão seguia Jesus. O mesmo lança um desafio dizendo, quem amar mais o pai ou a mãe, ou filhos, ou irmão, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Jesus ele foi muito enfático nisso aí. Certo? Quem seguir, quem amar mais o pai, a mãe, irmão, filho, sobrinho, neto, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Jesus está querendo dizer o que com isso? O reino de Deus ele tem prioridade. O evangelho ele tem prioridade. O Senhor Jesus ele é prioritário na nossa vida. Então, aos olhos do mundo é um absurdo, porém o seu chamado tem prioridades. Isso não está aqui, meus irmãos, dizendo que a gente vai abandonar pai, mãe, irmão. Não é isso. Não está falando isso. Está dizendo prioridade. Pai, mãe, irmão são terrenos, coisas passageiras, que começam aqui e terminam aqui. Mas a nossa vida, ela é eterna. Começa aqui e continua na eternidade. Agora, essa eternidade ela pode ser perto de Deus ou distante de Deus. O reino de Deus deve ser prioritário, pois trata de assuntos eternos. Pai, mãe, irmãos, filhos são passageiros, são aqui. Tá? No dia que nós estivermos no céu, quando nós formos nos encontrar diante de Deus, lá não vai existir pai de Davi Pérez, mãe de Davi Pérez, irmão de Davi Pérez, não vai existir. Vão existir irmãos que foram salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso aí existe. Agora, família no céu, isso não vai existir. Tá certo? Não existe. Isso é coisa terrena, isso é coisa aqui da terra. O que nós temos de respeitar, nós temos de
conviver, nós temos de amar, isso sem sombra de dúvida. Agora são coisas daqui. Agora, o reino de Deus é algo eterno. Estamos tratando de assuntos eternos. Tá certo? Por exemplo, meu pai e minha mãe morreram, acredito que morreram em Cristo. Mas se não aceitaram Jesus em vida, após a morte é inferno, meu irmão. É duro de dizer isso, mas é a verdade. Existe isso. Então, os assuntos do reino são eternos. Então, a gente tem que dar prioridade às coisas eternas, tá? O discípulo do reino não retrocede em sua decisão. Quando você decide ser um discípulo de Cristo, você não volta atrás. E se voltar, como acontece com várias pessoas por aí, né? Que voltam ao mundo, mas se ele é verdadeiramente um discípulo de Cristo, ele vai retornar aos caminhos do Senhor. Sem sombra de dúvida. E se ele morrer no pecado, se ele morrer na transgressão, se ele morrer no retorno, significa dizer que ele não era um verdadeiro discípulo. O discipulado está acima dos próprios familiares e até das prioridades pessoais. Está acima de tudo. Ser discípulo de Cristo está acima de qualquer coisa dessa terra. Agora, lembrando que nós não podemos nos tornar alienados, nós não podemos nos tornar insanos, nós não podemos nos tornar ignorantes, certo? Eu não estou aqui querendo dizer, por exemplo, se seu pai e sua mãe estiver enfermo e você tem um culto na igreja para você ir, e seu pai e sua mãe precisa ir para o hospital, você vai para o culto e você não vai levar seu pai e sua mãe no hospital. Isso não tem nada a ver. Isso não é prioridade. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá certo? Prioridade é outra coisa. É seu pai e sua mãe, por serem pai e mãe seu, por ser autoridade sobre você, tem um pensamento diferente, tem um pensamento de que Jesus não é o Senhor, tem um pensamento de que não existe salvação, não existe céu, o inferno é aqui. E você alimentar essa ideia e cultuar essa ideia e acreditar nessa ideia simplesmente porque é seu pai e sua mãe. O que o Evangelho está querendo dizer é isso. Aquele que amar mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de ser meu discípulo. Está dizendo o quê? Se seu pai e sua mãe estiver em caminhos tortuosos, estiver em caminhos distantes do Senhor, e você for por esses caminhos porque eles são seu pai e sua mãe, você não é digno de ser meu discípulo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas com relação, meu pai e minha mãe estão enfermos, precisa de auxílio, mas eu não vou auxiliar porque eu tenho de ir para o culto, isso aí é um erro. Você tem de zelar pelo seu pai e pela sua mãe. É saúde, é o bem que você vai fazer a eles. Porém, nunca deixando de pregar o Evangelho, porém nunca deixando de falar de Jesus, porém nunca deixando de falar das Escrituras Sagradas. É essa a diferença, muito simples da gente entender, tá certo? Martinho Lutero disse, uma religião que não oferece nada, que não custa nada, que não padece nada, não vale nada. Religiões por aí que você não padece nada, tudo é bênção, você não custa nada, você não oferece nada ao Senhor, né? E não padece nada, você não passa por problema, dificuldade, não está tudo mal de rosa, essa religião não vale nada. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele deixou o recado, no mundo vocês vão ter problema, dificuldade, mas eu venci o mundo. Vocês devem me seguir para que vocês também possam vencer esse mundo cruel. Jesus disse que tomar decisão sem segui-lo, sem envolvimento no discipulado, é tão absurdo quanto construir uma obra sem calcular o custo ou enfrentar o inimigo no campo de batalha sem a mínima condição de vencê-lo. Jesus quis dizer o seguinte, quem toma uma decisão de segui-lo tem de analisar que existem circunstâncias. O exemplo que a lição dá aqui. Tá? Qual é o primeiro exemplo? Construir uma obra sem calcular o custo. Eu vou construir sem ter dinheiro. Não existe isso. Você tem que ter o dinheiro para construir. Ou então, entrar no campo de batalha para lutar com o inimigo sem ter a mínima condição de vencê-lo. É absurdo isso. Isso não pode existir. Você tem que ter estratégia, você tem que ter condições para realizar determinadas coisas. Então a lição está dizendo o seguinte, tomar a decisão de segui-lo sem envolvimento no discipulado é tão absurdo quanto essas duas questões que eu levantei aqui. Precisamos entender que a decisão de seguir a Cristo é uma decisão de vida. Não é uma decisão que eu tomo hoje e amanhã desisto.
Tomo hoje, daqui a 30 dias desisto. Não é essa decisão. É uma decisão permanente. Eu vou seguir a Cristo, eu tenho de segui-lo permanente. Certo? O quarto ponto da nossa lição, o discipulado cristão sobre a ação contínua do Espírito Santo. Quando nos tornamos discípulos de Cristo, Ele próprio passa a habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Ele mora com você. O Espírito Santo vive dentro de você. Quando você aceita a Jesus e torna-se um discípulo. Ele nos guia e testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui é muito interessante. Quando eu erro, quando eu faço alguma coisa de errado, o Espírito Santo ele acusa, ele avisa na hora. Você errou. Não era para ter feito isso. E a gente retrocede, volta atrás, pede desculpa, pede perdão e continua. Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Está lá em Romanos 8, de 14 a 16, a referência para isso que a gente falou. Tá? Antes da partida de Jesus para o céu, Jesus prometeu que seria enviado outro Consolador, que ficaria conosco para sempre. Eles ficariam sem a presença física de Jesus, tendo o verdadeiro vigário de Cristo na terra. O vigário de Cristo não é o padre. O vigário de Cristo não é o bispo. O vigário de Cristo não é o papa. O vigário de Cristo é o Espírito Santo, que é o representante dele aqui na terra. Nós estamos hoje sem a presença física de Jesus. Física, corpo material. Mas estamos dentro de nós, com o Espírito Santo, que é o verdadeiro representante de Cristo aqui na terra. Os discípulos seriam sempre bem orientados a seguir a direção certa. O Espírito Santo iria nos conduz na direção correta. Tá? Em Atos 16, de 6 a 7, o Espírito impediu que Paulo e Silas fossem pregar na Ásia, o que nos faz entender que podemos ser conduzidos pelo Espírito em todas as nossas atitudes. Por mais simples que sejam, a gente precisa entender, assim como lá em Atos 16, de 6 a 7, diz que Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. O Espírito Santo disse, vocês não vão. Vocês não vão pregar na Ásia. Então, isso denota que todas as atitudes da nossa vida, por mais simples que sejam, elas podem e devem ser orientadas pelo Espírito Santo que habita em nós. Certo? O quinto ponto da lição. O discipulado cristão é união contínua com Cristo. O verdadeiro discípulo deve relacionar-se com o seu Senhor conforme a parábola da videira verdadeira, onde é informado que Cristo é a videira e seus discípulos são os ramos. Então os ramos, eles têm de estar fixados na videira. Quem concede poder à igreja é Cristo através do Espírito Santo. O poder não é do pregador. O poder não é do padre. O poder não é do bispo. O poder é do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Certo? Esse poder não serve para propaganda ou exibições. Serve para a salvação de todos que testemunharão seus prodígios. O poder do Evangelho ele não serve para propaganda. Tem pessoas que fazem propaganda de si mesmo. Né? Eu curei, eu levantei um defunto. Não. Quem fez isso foi o Espírito Santo. Se você está ouvindo essa mensagem, essa lição, você está estudando comigo, você está entendendo, você está compreendendo, não é Davi Pérez, é o Espírito Santo que está habitando em você, que está orientando e que está falando ao seu coração. Não é nada para mérito humano. Tá certo? Não pode ser feito como propaganda, exibição, como existe por aí. Fogueira santa, óleo santo, sal grosso, não é isso. O Espírito Santo não precisa disso para operar. Tá certo? Mas para a salvação de todos aqueles que testemunharão seus prodígios, as pessoas vão ver os prodígios do Espírito Santo e vão dizer, rapaz, existe salvação, existe um escape, eu aceito Jesus. O discipulado é uma vida plena neste mundo em união a Cristo. O discipulado é uma vida plena nesse mundo em união a Cristo. Você deve estar unido a Cristo para você ser verdadeiramente um discípulo. O discípulo deseja aprender e aplicar os ensinos de Jesus e das Escrituras à sua própria vida. O verdadeiro discípulo, ele tem desejo de aplicar, de aprender e aplicar na sua própria vida os ensinamentos de Cristo. Trabalha para que os outros conheçam a fé cristã e cresçam nela. Ele faz por onde pessoas acreditem em Jesus e cresçam na fé em Cristo. Certo? Então o discipulado é isso. O discípulo de Jesus é isso. Certo? A nossa conclusão.
Quando Jesus chama alguém para ser seu discípulo, convida-os para que sejam transformados por ele. Quando Jesus chama para que você seja seu discípulo, ele faz o quê? Ele chama você da forma que você está, mas ele diz que você vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo. O discípulo não busca ser uma elite de filósofos em busca de aperfeiçoamento intelectual ou moral. O discípulo de Cristo ele não busca ser um auto-intelectual, ter uma patente filosófica. Não. Ele procura ser servo. O discipulado não visa autoconhecimento, mas sim autoexame espiritual. O discipulado ele não busca conhecimento, busca sim um autoexame espiritual. O que é que eu estou fazendo? Onde foi que eu errei? O discipulado ele gera isso. A ação do Espírito Santo inicia uma transformação em nossas vidas, que somos reorientados a viver a verdade de Deus e fazer a vontade dele. O que é que o discipulado cristão faz? Que a gente analise o que a gente está fazendo de errado e passe a fazer o que é certo. Simples assim. Ser discípulo de Cristo não nos torna árvores floridas, e sim frutíferas. Jesus chegou perto de uma figueira, ela estava cheia de folhas. Jesus disse, nunca mais nessa fruta de ti. Não tinha fruto. O discípulo, ele tem de produzir frutos. O discípulo de Cristo é disciplinado, aprende com o mestre e põe em prática o aprendizado. Disciplina. Todo discípulo de Cristo, ele é disciplinado. O discipulado tem como início a entrega total ao seu Senhor. Tudo ao Cristo a ti entrego. É o hino que nós cantamos no cantor cristão. Tudo. Vida, financeiro, saúde, sentimental, tudo deve ser entregue ao Senhor. Jesus ainda hoje chama discípulos para o seguir. Pessoas dizem que ele chamou os 12. Não, ele chama ainda hoje. Discípulos para seguirem o Evangelho e para, posteriormente, morarem no céu. Certo? Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 1, o que é discipulado cristão. Nós estaremos, se Deus assim nos permitir, em tempo hábil, ministrando, apresentando a vocês o vídeo da lição 2, características do discipulado cristão, tá? Os textos, a leitura diária, 2 Timóteo, 1 João, 2 e 3 João, tá certo? 1 Timóteo, todo o capítulo, 2 Timóteo, 1 João, 2 João e 3 João, tá certo? O título, característica do discipulado cristão. Então essa é a próxima lição que nós estaremos ministrando aqui para a glória de Deus, tá certo? Então que Deus nos abençoe. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, tá certo? Para que a gente possa, na verdade, estar ministrando outras lições para a glória de Deus, que o Senhor assim possa nos abençoar.